Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Maicon Lima e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre livros. Toda sexta-feira, ou quase toda sexta-feira, a gente lança aqui no canal um vídeo livre sobre um tema qualquer ou um vídeo falando sobre livros. E no vídeo de hoje, que não vai ser um vídeo raso, né? Se você estava esperando, sei lá, um resuminho só para falar mais ou menos o que é, não, vai ser um livro com vai ser um conteúdo com bastante profundidade, com bastante transformação. Vamos falar do livro do Caio Carneiro, Seja Foda, só que eu adaptei o tema porque eu acho que merecia sim um aprofundamento. Então vamos falar de Seja Foda e Seja Rico. Foda parece uma palavra meio pejorativa, mas nós vamos trazer para uma realidade em que você possa ter um desenvolvimento pessoal de forma a melhorar as suas emoções, de forma a melhorar o empreendedorismo da sua própria vida e de forma a enriquecer demais. Então o tema do vídeo, como eu já falei, é Seja Rico, Seja Foda. Eu vou dar a minha opinião e o vídeo vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte eu vou falar a minha opinião sobre o livro e na segunda parte eu vou trazer um aprofundamento sobre o tema Seja Foda, Seja Rico. Eu quero ousar dizer para você que o vídeo de hoje, ele não é um vídeo qualquer, ele é um vídeo que ele pode transformar vidas. Presta atenção no que eu estou falando para você. A gente vive uma carência muito grande de educação financeira, uma carência muito grande de empreendedorismo, de liderança. Então eu espero e eu acredito de verdade que esse vídeo possa transformar, possa fazer uma verdadeira mudança na sua forma de pensar. Uma mudança que vai tirar você da escravidão e vai fazer você dominar o seu dinheiro. Vai tirar da escravidão, vai tirar das dívidas. Nós somos educados, aliás, pelo nosso sistema a você dever para o sistema financeiro, mas vai te ensinar o contrário disso. Vai te ensinar como que você deve dominar o seu dinheiro, dominar, né, ter controle da sua vida financeira. Então vamos lá para a primeira parte. Eu quero trazer algo do livro que eu achei bastante interessante, que são os 5 pilares para a construção do seu sucesso na palma da sua mão. E os 5 pilares, ele faz uma espécie de mnemônica, né, atribuindo a cada dedo da palma da sua mão a um pilar de construção de sucesso. Então o primeiro pilar é o pilar da positividade e do otimismo, que é o pilar do dedão, do dedo polegar, né? Então você vai lembrar positivo, positividade e otimismo. A primeira coisa que você tem que fazer para que as coisas na sua vida deem certo é você acreditar. Se você não for uma pessoa otimista, se você não acreditar que as coisas vão dar certo, as coisas até podem dar certo, mas a tendência é que, infelizmente, não aconteça dessa forma. No dedo indicador, ele fala sobre visão e direção. Então é como se você estivesse apontando, né? Direção, visão. Para onde você está indo? Se você não sabe qual que é a direção, qualquer caminho serve. Por que você está indo trabalhar? Por que você está assistindo esse vídeo? Por que você é casado e tem filhos? Ou por que você separou? Ou por que você não casou? Ou por que você nunca vai casar? Ah, porque eu estou deixando a vida me levar. Tenha sempre a visão e a direção para você conseguir atingir os seus objetivos. O dedo médio é o dedo da atitude, né? O dedo médio é um dedo meio feio, né? Mas eu acho que esse dedo, quando ele fala em atitude no dedo médio, ele fala assim do dane-se, né? Então aquela situação, aquela pessoa que de repente parece que fala mal de mim, que me incomoda, aquela situação que parece que não tem solução, você vai dar literalmente, foda-se, né? Perdão da palavra, mas enfim, vai dar um dane-se para aquela situação, se isso for pertinente, se for algo que você tenha que tratar. É claro que você não deve deixar de lado, mas se é algo que simplesmente incomoda você e que você fica pensando, você fica sofrendo com isso, então você deve dizer um dane-se. Por exemplo, quando você vai gravar um vídeo, fazer uma apresentação, pode ser que você fique, eu vou gravar um vídeo na sexta-feira. Pode ser que você fique a semana toda pensando,
Nossa, como é que vai ser? Sabe aquele problema de ansiedade que a gente acaba tendo? A ansiedade é um medo e na maioria das vezes a ansiedade, as coisas que você pensou acabam nem acontecendo. Então tem momentos sim que você tem que dar um dane-se para diversas situações. O dedo anelar, me corrijam se eu estiver falando errado o nome do dedo, me corrijam nos comentários, mas acredito que esse dedo aqui sim se chama dedo anelar, que fica ao lado aqui do dedo médio, é o dedo do compromisso e valores. É o dedo da aliança, o dedo do compromisso. Gente, o comprometimento e os valores, eles têm um resultado impressionante na sua vida. Quando você passa a ter compromisso com a sua vida, compromisso com seu pai, com a sua mãe, compromisso com a sua esposa, compromisso com os seus filhos, tem a ver com aquilo que a gente acabou de comentar. Não deixa a vida te levar de qualquer forma. Tenha compromisso com você mesmo, em primeiro lugar, com o seu crescimento, mas tenha compromisso com as situações, com as coisas que te envolvem, com as pessoas que estão próximas de você. Qual o compromisso que você tem com o seu trabalho? Isso é o que vai fazer a diferença entre você focar naquilo que é verdadeiramente importante para a sua vida ou vai fazer você, tô levando a vida aqui e tanto faz. Não é tanto faz, você tem que ter compromisso. A partir do momento que você assume o compromisso com você e com as pessoas que estão próximas de você, você assume também os valores que vão te levar de onde você está hoje e aonde você quer chegar lá na frente. Porque isso por muito tempo aconteceu comigo. Eu estava aqui nesse lugar, né? Nesse lugar, digamos que era... Eu nunca fiquei desempregado, mas eu vou usar didaticamente aqui uma situação hipotética. Eu estava aqui desempregado e queria estar empregado. Só que às vezes eu pensava só em mim. Qual que é o compromisso e qual que é os valores que eu tenho com a sociedade, com o meu próximo, com as pessoas que estão próximas de mim? Não basta apenas eu pensar em mim, mas eu ter compromissos, valores e não sair esbarrando, sair na frente de todo mundo, né? Tem uma entrevista de emprego, eu vou bater em todo mundo? Não, eu preciso dar o meu melhor nessa entrevista de emprego, mas não necessariamente eu preciso perder os meus valores. E o dedo mínimo, repito, me corrijam se eu estiver errado, mas acho que é dedo mínimo, é o dedo dos detalhes, né? O dedo do controle emocional. Gente, sucesso na vida é você ter controle emocional. Tudo que você precisa fazer na sua vida vai afetar as suas emoções. Enquanto você não sabe quais são as emoções que você demonstra, ou quais são as emoções que você, tem dentro de você, você automaticamente não vai conseguir controlar os seus detalhes. Sucesso é você ter controle emocional. E para você ter controle emocional, você tem que se conhecer. Parece uma coisa estranha, mas às vezes você tem que pegar um papel e caneta e colocar 5 características que você acha que são boas em você, nas suas emoções, enfim, e 5 características que você acha que você tem que melhorar. Às vezes você tem que ir para frente do espelho e conversar com você. Parece estranho, mas pessoas de sucesso fazem isso, fazem autoafirmação. Então o que impede você de se olhar e imaginar como é que as pessoas observam você? Porque eu me vejo de uma forma, mas qual que é a forma? E você se vê de uma forma, né? Mas qual que é a forma, qual que é o jeito que as outras pessoas me veem? E se você, por exemplo, você pode pensar que você tem várias qualidades, que você tem vários atributos. Você pode pensar, por exemplo, que você é trabalhador e que você é honesto. Porém, no entanto, todavia, não basta você ser trabalhador e você ser honesto. Você tem que, sim, sinto informar, mas você tem que parecer ser trabalhador. Você tem que parecer ser honesto. Então, tenha esse controle das emoções e analise como que as pessoas te veem. Porque analisando como que as pessoas enxergam você, vai facilitar você fazer o controle das suas próprias emoções. Você vai saber, por que tal pessoa falou tal coisa para você? Porque essa é a visão que a pessoa tinha de você.
Agora, na segunda parte do vídeo, que é só os fortes que ficam, é onde a gente separa os meninos dos homens, as meninas das mulheres, eu vou trazer para você 17 maneiras de como ficar rico. Esse é um canal financeiro, então não adianta a gente querer simplesmente ficar foda se a gente não ficar foda na riqueza. Então vamos lá, 17 maneiras de como ficar rico, ou 17 maneiras de aprender a ficar rico. E a primeira maneira, a maneira número 1 é: dinheiro é um meio, dinheiro não é um fim. Quando você simplesmente corre atrás do dinheiro, você pensa que você pode trabalhar 24 horas por dia. Eu já fiz isso, já virei mais de um dia trabalhando, enfim, nas minhas atividades. Quando você pensa que o dinheiro é o principal, você joga na Mega Sena todo final de semana. Isso eu não fiz, mas problema nenhum com quem joga na Mega Sena. Mas quando você é um aficionado pelo dinheiro, você não entende que o dinheiro é um meio de você conquistar algumas liberdades, é um meio de você resolver alguns problemas. Eu estou com um problema de saúde, eu preciso pagar um médico. Eu preciso ter uma escola melhor para minha filha, uma escola melhor para o meu filho. Eu preciso viajar, eu preciso conhecer lugares. Eu preciso comprar um curso, de repente, que transforme a minha vida, que me mentore. Eu preciso comprar livros. Então, dessa forma, você começa a entender que o dinheiro é um meio e não o fim. Se você não sabe para que serve o dinheiro, vai ser mais difícil, sim, de você conseguir conquistar o dinheiro. Então, dinheiro é o meio, dinheiro não é o fim. E a segunda maneira é: a riqueza tem 5 formas igualmente importantes. Eu diria que nenhuma dessas 5 formas é mais importante do que a outra. Então a primeira forma que eu trago aqui para você, nessa segunda maneira de ficar rico, a riqueza tem a forma material. Essa é a que todo mundo conhece. O fulano tem um carro, então ele é mais rico, digamos assim, do que o fulano que ainda não conseguiu comprar um carro. Eu acho que carro não é tão importante assim nos dias de hoje, mas eu estou dando um exemplo didático. Mas o fulano tem uma lancha. O fulano tem um helicóptero, tem um avião, né? Fulano tem uma casa muito grande, muito bonita, com um L ponto. Então essa riqueza material, essa riqueza das coisas, essa riqueza do ter é um tipo de riqueza. Porém, o segundo tipo de riqueza é o conhecimento, é a riqueza mental. Você sempre, e quando eu digo sempre, eu quero dizer sempre, você sempre tem que estar aprendendo. O conhecimento, ele é constante, o conhecimento nunca acaba. Em nenhum momento você vai dizer: eu já li esse livro aqui uma vez e tá bom. Não, porque as chances são que se você ler a segunda vez, você vai ter uma outra percepção. Eu já li 10 livros esse ano e já tá bom. Claro, você tem que definir as suas prioridades, tudo isso, com certeza. Mas o conhecimento, a mentalidade de desenvolver a sua consciência, ela tem que ser constante. Então, a riqueza mental é muito importante. Você pode ter riqueza mental e não necessariamente ter riqueza material. Sim, as duas coisas são importantes. E a terceira riqueza é a riqueza de saúde. Você pode ter riqueza material, você pode ter riqueza mental, né, ou de conhecimento, mas se você não tem saúde, né, se você tem algum problema de locomoção, ou algum problema, mental, ou tá com teu dente inflamado, morrendo, hipoteticamente falando aqui, de dor de dente, então você não tem uma riqueza que é muito importante, que é a riqueza da saúde. Agora, se você tem uma saúde, se você é normal, claro que um probleminha ou outro a gente sempre vai ter, mas se você tem saúde, então você já tem uma das 5 riquezas, que é a riqueza de saúde. Uma outra riqueza que é muito importante, pessoal, é a riqueza de tempo. Nossa, como o tempo passa rápido. Eu venho aqui, eu preparo os vídeos, eu gravo, e quando eu vejo passou 1 hora, passou 2, passou 3, aí a gente vai editar, e aí você quer fazer uma coisa, quer fazer outra,
graças, que bom que eu não preciso, né, trabalhar numa empresa, porque o tempo ele é super, hiper, mega, ultra precioso. Então, se você sabe fazer uma boa gestão do seu tempo, você tem uma maior riqueza de tempo. Agora, se você joga o seu tempo fora, né, fica muito tempo fazendo algo, você fica muito tempo fazendo algo que não agrega nada na sua vida, não agrega nada para você, não agrega nada para sua família, para suas pessoas próximas. Então você está sendo uma pessoa mais pobre de tempo. A quinta forma de riqueza igualmente importante é a riqueza emocional e também a riqueza de propósito. Então eu falei anteriormente que o controle das emoções é muito importante para o seu sucesso, e essa riqueza emocional ela tem que fazer com que você tenha um propósito. Então todo dia ao levantar, todo dia ao acordar, você tem que se olhar no espelho, ou você tem que olhar para você mesmo, pensar, imaginar qual que é o meu propósito hoje. Isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. No livro O Milagre da Manhã, ele diz que os primeiros momentos do seu dia são os momentos mais importantes. Então os primeiros 5 minutos do seu dia, os primeiros 15, até os primeiros 30 minutos é o que vão fazer toda a diferença naquele seu dia. Então se a gente tem que viver um dia de cada vez, após normalmente uma noite de sono, então faça os primeiros minutos do seu dia os melhores minutos da sua riqueza emocional, da sua riqueza de propósito. Se você começar o dia ruim, já reclamando, já dizendo, poxa, não dormi bem, não importa se você dormiu 2 horas, não importa se você não dormiu aquela noite, diga que vai ser um ótimo dia e diga para você mesmo qual que é o propósito, faça a programação desse seu dia. Então as 5 riquezas, resumindo aqui, as 5 riquezas igualmente importantes é a riqueza material, a riqueza mental, a riqueza de tempo, a riqueza emocional e a riqueza de saúde. E a terceira maneira de como ficar rico é: pense como uma pessoa rica. A gente tem uma tendência a pensar em consumir como um rico. Então eu quero andar num avião, mas eu quero andar na primeira classe, né? Principalmente se for um voo internacional, se for um voo nacional não muda tanto, mas no voo nacional você poderia pensar, eu quero andar de jatinho. Então nós temos uma tendência, os meios de comunicação, eles nos ensinam que você deve consumir como teoricamente um rico consumiria. Só que uma pessoa rica não pensa dessa forma. Antes de você pensar em consumir como um rico, você tem que pensar em produzir riqueza, em produzir como um rico produziria. Então você tem que pensar assim, como é que um rico faz? Sabe quando você passa na frente daquela casa e você olha uma casa grande, você pensa, nossa, é uma mansão, é uma casa muito grande, e você pode pensar, o que essa pessoa faz? Quando você começa a se questionar, nossa, como ele é rico, essa pessoa que é rica não é legal. Agora quando você começa a se questionar, o que essa pessoa faz para ser rica? Onde que ela trabalha? Né? O que ele produz de riqueza para a sociedade? Então quando você começa a pensar como que um rico produz, você tem uma tendência a sim ficar rico, ao invés de você ficar querendo simplesmente consumir aquilo que o sistema, as empresas produzem para você. É uma mudança bastante importante aí no seu mindset. A quarta maneira de como ficar rico é: estude o que fazer com o dinheiro. É muito hilário, é muito cômico que a gente acaba trabalhando uma boa parte da nossa vida atrás do dinheiro. Então se você trabalha, por exemplo, 8 horas por dia, mais 1 hora de almoço, né, dá 9, mais 1 hora que você vai, mais 1 hora que você volta, então você fica 11 horas por dia, quase que a metade das 24 horas, trabalhando pelo dinheiro. Só que você não estuda o que fazer com o dinheiro. Você simplesmente vai pensando que você tem que ganhar cada vez mais, e você vai gastando, você vai levando aos trancos e barrancos. Então assim, você passa 8, 12 horas por dia trabalhando pelo dinheiro, mas dificilmente você tira 30 minutos da sua semana para você estudar sobre dinheiro. Já que a gente corre tanto atrás do dinheiro, então da onde que vem? Como é que você multiplica o seu dinheiro? Como é que você pensa em outras formas
de você ganhar mais dinheiro, outras formas de você trabalhar menos, valorizar a sua hora trabalhada, enfim, como que você investe da maneira correta. Então é bastante importante que você não só trabalhe pelo dinheiro, porque as chances são que você está constantemente fazendo isso. Ah, mas tem as férias, mas tem o final de semana. É ilusão, porque na outra semana ou no outro mês você vai estar lá de novo trabalhando pelo dinheiro. Então é muito importante que você estude o que fazer com o seu dinheiro. A quinta maneira de como ficar rico é: não siga a manada. Eu sou uma pessoa anti-modinha, não gosto muito de modinha, disso e daquilo. E até falar não siga a manada parece uma modinha. Eu fiquei um pouco irredutível em falar isso, mas eu não achei uma forma mais didática de trazer isso aqui no canal. Então a informação é essa mesmo. Não siga a manada. O que a manada faz? Como que as pessoas investem o seu dinheiro, por exemplo? A maioria das pessoas vai lá no banco e investe na poupança, exatamente. Por que será? Por que cargas d'água com tanta informação, talvez até seja esse o problema, o excesso de informação, mas com tanta informação que a gente tem hoje em dia, se fosse há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, quando nem existia YouTube, quando mal existia a internet aqui no Brasil, tudo bem. Mas por que cargas d'água que as pessoas ainda investem tanto na poupança? Outras pessoas, sobretudo brasileiros, investem em investimentos que são oferecidos a eles que rendem tão pouco, que rendem menos do que a poupança. A poupança, historicamente, paga menos do que a inflação. Então você está meio que jogando seu dinheiro no ralo, você está meio que jogando seu dinheiro fora. Então as pessoas investem na poupança, em aplicações que às vezes rendem menos do que a poupança e não sabem disso. Elas simplesmente investem lá em um fundo de renda fixa, por exemplo, que tem uma rentabilidade menor do que a poupança porque alguém falou para ela. E as pessoas investem, às vezes fazem o contrário, investem em algo que tenha um risco muito alto, né, que é o caso do day trade, investem em algo que tenha um risco muito alto e perdem todo o seu patrimônio. Das três formas, está errada. A dica para você ficar rico é: não siga a manada. Não invista simplesmente só na poupança, nem em algo que rende menos do que a poupança, nem em algo que você tenha um risco tão alto que você não conhece o risco daquilo que você está fazendo. E a sexta forma de você aprender a como ficar rico é: desenvolva a criatividade. Quando nós estudamos na escola, quando nós vivemos o nosso dia a dia, nós temos a nossa criatividade cortada, digamos assim. Nós temos a nossa criatividade podada. Então, se o meu filho, isso é um exemplo, não é uma situação real, mas se o meu filho tira nota 10 em matemática, nossa, como que o meu filho é inteligente, nossa, que legal. Agora, se o meu filho ele é um artista, ele é um pintor e ele desenha super bem, ou sei lá, ou se ele toca violão e começou a gostar disso, parece que isso não é legal. Não, isso não vai dar dinheiro. Olha, tocar violão, música não dá dinheiro. Fazer desenhos não dá dinheiro, né? Fazer, sei lá, ser um artista, seja lá o que for, não dá dinheiro. Então, nós naturalmente temos uma tendência na nossa sociedade em termos a nossa criatividade cortada, a nossa criatividade podada. Acontece que as pessoas de sucesso, sim, elas foram criativas. O empreendedor, né, os grandes empresários de sucesso, eles não têm nada mais, nada menos do que um sonho, do que algo que eles acreditam. Então, de certa forma, o empreendedor, as pessoas de sucesso, são também uma espécie de artista, digamos assim. E por que isso não é ensinado nas escolas? Bom, um dos motivos que não é ensinado, porque é muito mais fácil a escola mensurar, como eu falei, a nota que você tira em matemática. Então você vai lá e decora uma série de fórmulas, equação de primeiro grau, de segundo grau, fórmula de Bhaskara, que nem é de Bhaskara. Ou então você é muito bom em português, né? Você conhece as regras, todas as regras de acentuação, todas as proparoxítonas, seja lá o que for. Enfim, é mais fácil você mensurar um conhecimento em matemática, em português, em economia, do que você mensurar como que a pessoa pode ter criatividade. Como é que você vai dar nota para a criatividade?
Então a maioria das escolas, elas treinam a pessoa para legal. Agora você se formou, então agora você vai procurar um emprego. Então você é treinado a ser um empregado e não um empreendedor. Para você ficar mais rico, desenvolva a sua criatividade. Ah, lembrei de mais uma coisa aqui. Eu não sei como que é a escola que você estuda, que seus filhos estudam, mas aqui na minha realidade, na minha cidade, e quando eu estudei, eu sempre fui orientado a tirar no mínimo a média. O Flávio Augusto sempre fala que média lembra mediocridade, né? Aliás, ele fala que média vem de medíocre. Então, se você tira a média, você é medíocre, você é igual a todas as outras pessoas. E quando um aluno na escola começa a se destacar, muitas vezes ele é podado, a criatividade dele, né? Como eu falei. Então, ele é um CDF, ele é um nerd, e muitas vezes ele é discriminado. Então, você ser a média significa você ser medíocre e significa você não ter criatividade. E isso quer dizer que você vai acabar como a maioria das pessoas, que é tentando se aposentar pelo INSS e pobre, né, no bom sentido da palavra, né, não no sentido pejorativo, mas pobre no sentido de sem dinheiro. As 7 formas de como ficar rico, só quero fazer um parênteses aqui. Nós, seres humanos, temos uma tendência a querer saber qual que é o esqueminha, qual que é a forma, qual que é o jeitinho de conseguir as coisas, né? Como é que eu fico rico, Maicon, de uma hora para outra? Ficar rico aqui, pessoal, que eu falo, é você ter, sei lá, pelo menos mais um patrimônio maior do que R$1 milhão, né? E pelo menos uns 200, 300 mil, é o que eu imagino, ou uns 500 mil mais, eu acho, em aplicações financeiras. Porque você pode ter uma série de casas que te traz, né, uma série de imóveis que te traz um monte de despesa. E isso eu acho que não é riqueza. Então, pessoal, não tem esqueminha para ficar rico e não tem esqueminha para investir. É trabalho, é consistência. Vamos lá agora sim para a 7ª forma. Ser rico é poder ajudar as pessoas. Sim, as pessoas têm a tendência muitas vezes a pensar que o rico é uma pessoa injusta, é uma pessoa que roubou alguém. As pessoas têm a tendência a pensar que pessoas bem-sucedidas são pessoas espertonas, né, que sabem se aproveitar das situações. Gente, não é nada disso. Pessoas bem-sucedidas são pessoas que trabalharam por um objetivo e acreditaram num objetivo. E quando você começa a pensar que ser rico, que é esse 7º ponto, ser rico é poder ajudar as pessoas, muda completamente esse pensamento. Então eu vou citar 2 exemplos aqui, o Bill Gates, né, e o Warren Buffett. O Warren Buffett, para mim, é o maior investidor de todos os tempos, né? E o Bill Gates também, né? Os dois ali ficam se alternando em qual que é a pessoa mais rica do mundo. Essas pessoas que são bilionárias, eles muitas vezes na história deles, né, se você ler a biografia, se você colocar no Google lá, né, se você dar um Google, você vai ver que tanto o Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, como o Bill Gates, que é o fundador, né, e ex-CEO da Microsoft, eles são, vai aparecer lá algo como assim, empresário, investidor, filantropo. Ah, olha só que interessante. Então o Bill Gates, ele ajuda várias pessoas, até porque sem dinheiro, não que não seja possível, você pode ajudar as pessoas com o seu coração, com a sua ideia, com a sua força de vontade, mas com dinheiro você consegue fazer muitas coisas. A fundação, por exemplo, do Bill Gates, e assim, eu estou falando isso aqui como forma de a gente entender, né? A fundação do Bill Gates ajuda várias pessoas em países de situação de extrema calamidade. Como é que você ajuda pessoas do continente africano, do continente, sei lá, asiático, por exemplo, se você não tem dinheiro? Ah, mas eu preciso ajudar quem está perto aqui de mim. Sim, inclusive nos Estados Unidos existem pessoas que talvez precisem ser ajudadas, mas como eles vivem num país bastante desenvolvido, eles acabam ajudando essas pessoas numa situação bastante difícil, digamos assim. E ser rico é sim poder ajudar as pessoas. A 8ª forma de
como ficar rico é: a riqueza se multiplica. Quando eu falo, pessoal, que a riqueza se multiplica, fuja daquela mentalidade que diz que para ter o rico tem que ter o pobre. Isso não é verdade. Então o empresário, o dono da empresa, ele é um explorador e o trabalhador é um coitado. Não, de forma alguma. Tem muito empresário que é um coitado e muito trabalhador que é um explorador, porque ele vai lá simplesmente, né, e enrola no trabalho dele, por exemplo, e que se dane tudo, e se mandar ele para a rua, ele vai, sei lá, pegar o seguro-desemprego. Você sabe que sim, você sabe que tem muitas pessoas que pensam dessa forma. Então a riqueza se multiplica. Quando você cria um produto, quando você vende um produto, você acaba produzindo riqueza. Quando você agrega valor naquilo que você produz, você acaba produzindo, você acaba gerando riqueza. Não tem necessidade de ter uma pessoa explorada para ter uma pessoa muito rica. Isso não faz o mínimo sentido. A nona forma de como ficar rico é ter um pouco mais de solidariedade. A nona forma se chama: somos todos uma única humanidade. Somos todos uma única humanidade. A gente tem uma tendência, e isso é uma coisa, gente, do ser humano, né? As classes A e B têm uma tendência a pensar muitas vezes que as classes C e D são muito diferentes, né? E igualmente as classes menos abastadas, as classes C, D e E, tendem a muitas vezes até ter raiva das classes A e B, quer dizer, das pessoas mais ricas, né? Quantas vezes você de repente não tinha nada e as pessoas pensavam: nossa, tadinho dele, né? Mas ele vai conseguir, sei lá, a casa dele. E já quantas vezes aquela pessoa que passa por você com um carrão, né? Você acaba pensando, não você, eu estou generalizando aqui a sociedade, mas conta no livro Os Segredos da Mente Milionária que quando ele comprou o primeiro grande carro dele, eu não lembro que carro que era agora, não sei se era um Jaguar ou um Porsche, mas eu lembro que Porsche era do cara do livro Pai Rico, Pai Pobre. Mas quando ele comprou um carro muito grande, muitas vezes o carro dele foi alvo de pedrada. Mesmo quando ele foi num lugar muito simples, levar alimentos, levar subsídios para pessoas que precisavam, ele voltava e o carro dele estava muitas vezes amassado. Teve uma vez que riscaram o carro dele todo. Por quê? Simplesmente porque aquelas pessoas de uma classe menor pensavam que odiavam, né, aquela pessoa que tinha ido lá ajudar. E olha que isso não aconteceu no Brasil, isso aconteceu nos Estados Unidos. A 10ª forma de você aprender a ficar rico é: aprenda a lucrar ao invés de dever. Isso é muito simples, muito básico, só que nós somos orientados a dever, nós somos orientados a fazer conta. Olha, eu não sou uma pessoa aficionada por carro, adoro moto, mas eu gosto mais de moto até. E eu fui ver uma moto aí que vale mais de 100 mil reais, e o vendedor olhou para mim e falou: você vai financiar? Você vai dar alguma entrada? Que financiar, cara? Cara, você tem que aprender a lucrar, você tem que aprender a investir, você tem que aprender a guardar dinheiro. Parece que a gente tem que estar toda hora fazendo empréstimo, e aí você está toda a vida alavancado, está devendo mais do que o patrimônio que você tem. Então você tem lá uma casa, lá, sei lá, um apartamento de 200 mil, mas você deve 500 mil para o banco. Então você está 300 mil negativo. Aprenda a lucrar. É uma conta muito simples. Você tem que ganhar mais do que você gasta. Então se você ganha 5, né? Se você ganha 5, você deve gastar no máximo 4. Se você ganha 5 e gasta 6, alguma coisa está errada. Então o 10º ponto é: aprenda a lucrar ao invés de dever. E a 11ª forma de como ficar rico é: ambição é diferente de ganância. O Flávio Augusto fala muito sobre isso. Você ser ganancioso é quando você quer uma coisa só para você. É uma ganância, é meu, esse celular que é meu, sei lá o que eu tenho aqui, mas enfim, esse relógio é meu. Isso é ganância. Agora, ambição tem muito a ver com você ter metas. Por que uma pessoa, já que eu citei o exemplo do Flávio Augusto, por que uma pessoa que tem 500 escolas de inglês quer ter 3.000 escolas de inglês? Porque isso é ambição. E a ambição não tem problema nenhum.
ele não vai bater em ninguém, muito pelo contrário, ele vai desenvolver, ele vai gerar renda, vai gerar emprego. Então a ambição é sim importante, e para você aprender como ficar rico, você tem que entender que a ambição é diferente de ganância. O 12º ponto, a 12ª forma de como ficar rico é: sucesso não é sorte. Sucesso acontece com o tempo e nenhuma pessoa de sucesso teve sorte. Ah, tal pessoa lá é tão famosa, né? Ah, para ele é fácil porque o pai dele já era famoso. Não, as chances são que ele teve que construir também um trabalho. Ele também teve que batalhar, teve que fazer a carreira dele. As coisas não são fáceis para ninguém. Você não sabe, as chances são que você não sabe quantos fracassos aquela pessoa passou para atingir o sucesso. Então, isso tem a ver com você também, com tudo que a gente já falou aqui hoje. Como é que está o seu controle emocional? O sucesso ele acaba vindo. E o sucesso é você sair do ponto A e chegar no ponto B, como eu falei. Eu estava não eu, né? Assim, eu nunca tive esse problema, como eu falei, mas eu estava desempregado e agora estou empregado. É um pequeno sucesso que sim, que é importante, você tem que comemorar. Mas para você estar desempregado e no outro momento você estar empregado, por exemplo aqui, né, pode ser qualquer outra coisa, não quer dizer que você foi na primeira entrevista de emprego e de repente já me contrataram aqui com um salarião. Não, você tem que entender que as coisas não vão dar certo, as coisas vão dar errado. Quantos fracassos que a sua emoção aguenta passar até você ter o sucesso? Isso faz parte. Uma pessoa que tem sucesso é uma pessoa que fracassou várias vezes na vida e não desistiu. A 13ª forma de você aprender a como ser rico é: você é o que é. Você é o que é uma coisa que eu aprendi na minha vida. Em alguns momentos eu achava que eu tinha algum dom. Então as pessoas vinham e me falavam: nossa, eu toco violão, né? Então, nossa, Maicon, como você toca violão bem? Nossa, isso é um dom que você tem. Ninguém sabe quantas madrugadas eu cheguei do meu trabalho e fiquei treinando lá, né, uma escala pentatônica, treinando uma notinha, treinando uma partitura. E só que em alguns momentos da minha vida eu pensava: nossa, eu sou muito bom, eu tenho um dom do violão, eu toco muito bem. Não, você é o que é. Você não é mais do que as outras pessoas. Claro que algumas pessoas têm um pouco mais de facilidade. Essa questão do violão, por exemplo, na minha família não tem nenhum músico, né? Mas a pessoa lá é filha de alguém que já canta, talvez facilita um pouco, sim. Mas você não é mais do que ninguém por isso e também você não é menos do que ninguém. Eu não tenho chance na minha vida, né? Eu sou um pobre, sou um coitado, sabe aquele momento que você se deprime? Então você é o que é e cada dia você tem que ser 1% melhor, cada dia você tem que ser um pouquinho melhor. Você não é mais do que ninguém e nem menos do que ninguém. Quando você fica pensando que você é menos do que ninguém, automaticamente você paralisa. Só que é interessante que quando você pensa que você é mais do que os outros, você também automaticamente paralisa. Por isso que a 13ª forma de como ficar rico é: você é o que você é. O 14º ponto, então aqui já estamos em 14 formas de como uma pessoa rica pensa, de como os ricos pensam. Da onde você tirou tudo isso, Maicon? Olha, da minha experiência de vida, de vários livros, entre eles Os Segredos da Mente Milionária, que eu já citei aqui, Pai Rico, Pai Pobre, as várias falas de vários empreendedores, né? Entre eles Flávio Augusto, também sim do Thiago Nigro, do Bruno Perini, uma série de pessoas. Então é uma construção de conhecimento. O 14º ponto de como ficar rico é: para o outro é mais fácil. Então você olha para o jardim do vizinho, a gente fala, né? Olha para a grama do vizinho, olha, nossa, que grama verdinha. Só que quando você chega lá perto você vê que a grama não é tão verdinha assim. Também tem ervas daninhas lá no meio que você não consegue ver de longe. Por muito tempo as pessoas me falaram: Maicon, para você é fácil, Maicon Lima, você é gerente de banco, você ganha bem, você trabalha 6 horinhas por dia. Então para mim era fácil. Só que acontece que, sim, eu ganhava bem, muito bem, o meu empregador me pagava muito bem, isso eu não contesto, mas eu não trabalhava 6 horinhas por dia, né? O gerente ele tem uma carga de 8 horas, normalmente ele não bate ponto, então ele acaba trabalhando 12, 14. Teve dia que eu cheguei 7 horas da manhã e saí, sei lá, quase 10 horas da noite do banco. Por quê? Porque tinha um problema para resolver e eu era responsável por aquela situação. E outra coisa também,
Se você vê na minha história, onde eu falo, tem um vídeo que eu falo sobre queimar pontes, eu demorei 2 anos para conseguir entrar no banco. Na minha família não tinha ninguém que tinha trabalhado no banco ou que tinha trabalhado em escritório. Minha família era muito humilde. Eu sabia tocar violão, né? Trabalhar numa produção de uma empresa, ser um empregado lá qualquer, lá, digamos assim, né? Não que trabalhar na produção seja algum problema, mas meu salário era bastante baixo. Então eu demorei 2 anos para entrar no banco. E aí as pessoas falam, para você é fácil. Então sempre vai parecer que para outra pessoa é mais fácil. Pode ter certeza que todas as pessoas têm sim os seus desafios, todas as pessoas têm suas dificuldades. Às vezes tem aquela pessoa que é mais risonha, que é mais aberta e parece que essa pessoa não tem problema. Sim, quando ela chega no seu quarto, quando ela chega, enfim, sei lá, na sua casa, quando ela está no seu momento, ela tem problemas como todas as outras pessoas. Então, para o outro parece mais fácil, mas na verdade não é. O 15º ponto de como ser rico é: diga todos os dias: o que acontece na minha vida é minha responsabilidade, não dos outros. Presta atenção como essa frase faz uma grande diferença. O que acontece na minha vida é minha responsabilidade, não é responsabilidade dos outros. Quando você toma para si, mas o fulano lá me demitiu da minha empresa, por exemplo, né? Mas o meu empregado me sacaneou. Quando você começa a tomar a responsabilidade para você, quando você não depende do seu empregado, quando você não depende mais, sei lá, do seu pai. O meu pai não me tratou muito bem, né? Quando você não depende do governo, você não depende da sua mãe. Quando você toma a responsabilidade para você, uma transformação acontece na sua vida. As coisas acontecem quando você toma a sua responsabilidade e você faz. Então seja um fazedor. Não sei se existe essa palavra, mas você tem 3 pontos. Você tem que sonhar, planejar e fazer. As coisas acontecem para aqueles que são fazedores, digamos assim, né? Como eu disse, não sei se existe essa palavra, mas as coisas acontecem para aquelas pessoas que fazem e não para aquelas pessoas que reclamam, para aquelas pessoas que lamentam e para aquelas pessoas que ficam falando dos seus sonhos para as outras pessoas. Mas o meu pai me ama, mas o meu filho me ama, mas a minha mãe me ama. Sim, as pessoas que te amam vão te magoar. Então não conte seus sonhos. Sonhe, planeje e faça. A 16ª forma, ou o 16º ponto de como ficar rico é: venda qualquer coisa. Eu li uma vez que quando você sabe vender, você vende até lama. Conta a história que num grande evento de rock, se não me falha a memória, no Rock in Rio, tem lá uma espécie de um quadro, uma espécie de uma caixinha, um pouco de lama. E aquela lama tem uma história ali que diz que, se não me engano, é do primeiro... Eu não sei se é de Woodstock ou se é do Rock in Rio. Acho que é do Rock in Rio. Então conta a história que ali pisaram várias pessoas, né? Então tem toda uma história por trás. Venda qualquer coisa. Eu demorei muito para entender isso. E eu ainda estou aprendendo, na verdade. Você tem que estudar marketing, você tem que estudar vendas, você tem que estudar comunicação. A gente tem a ideia de que vendedor é aquele cara que vai te enganar, é aquele cara que vai te persuadir de uma forma errada. E na verdade existe essa pessoa, infelizmente. Mas a verdade é que se você não souber se vender, se você não souber dar valor ao seu trabalho, pode ser o melhor trabalho do mundo, né? Você pode ter o melhor produto do mundo. E quando eu falo produto, não importa se você é empregado, se você é pago para produzir, se você é empregado, você tem um produto que é o seu serviço, ou se você é um empreendedor, então você tem que criar valor e tem que aprender a vender o seu trabalho, o seu produto. Conta uma história que um vendedor de guarda-chuvas chegou numa cidade chamada Joinville, que era uma cidade que chovia muito, né? Joinville, para quem não sabe, é a maior cidade do estado de Santa Catarina. E quando esse vendedor de guarda-chuva chegou em Joinville, ele viu que todo mundo já tinha guarda-chuva. Então ele voltou para um outro colega de trabalho dele e falou: olha, lá em Joinville a gente não tem mais nada o que fazer, a gente não tem como vender guarda-chuva, porque apesar de ser uma cidade que chove muito, todo mundo já tem guarda-chuva, todo mundo já está precavido. Inclusive, esse vendedor falou assim, eu vi uma pessoa que tinha um guarda-chuva na mão e tinha um outro guarda-chuva reserva. Ora, entenda que a própria desculpa é a própria razão. O outro vendedor não retrucou, mas ele pensou o seguinte: olha, se é uma cidade que as pessoas já conhecem o guarda-chuva, então vai ser muito mais fácil a gente vender, a gente não vai
precisar explicar, né? Porque o guarda-chuva um dia ele foi inventado, né, gente? Eu estou contando uma história aqui. Então vamos imaginar que existiam alguns lugares que o guarda-chuva ainda não era conhecido. Então sempre a própria desculpa, o próprio problema vai ser a própria razão para você fazer alguma coisa. Então quando você vende, você tem que entender que você pode vender qualquer coisa. Você pode vender lama, você pode vender guarda-chuva e nada importa. Não é a chuva que vai te impedir, não é o tamanho da cidade. Ah, essa cidade é muito grande, então não é bom. Ah, não, essa cidade é muito pequena, então não é uma cidade boa. Não, a própria desculpa é a própria razão. Não é o tamanho da fila, né? Então quando eu trabalhava no banco, às vezes a gente tinha algumas metas de oferecer alguns produtos, alguns seguros. Isso é normal, tá? No ramo bancário. E aí alguns gerentes falavam assim, nossa, mas olha o tamanho da fila lá, como é que eu vou oferecer? Ora, a própria desculpa é a própria razão, que bom que tem um monte de gente, né? Não é o seu filho doente, pessoal, não é a falta de dinheiro. O seu problema é justamente a resolução para o problema. Essa é uma 7ª e última forma de como ser rico, ou de aprender a ser rico. Eu vou resumir tudo que eu falei em... Lembra que nós estávamos falando do livro Seja Foda, do Caio Carneiro? Então, a 17ª forma é: seja foda, seja rico. Um grande abraço e nos vemos do outro lado do portal. Tchau, tchau!